Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos comentar a fala do Bruno Rodrigues, onde ele diz que o torcedor vai poder comprar o Santa Cruz, né? Vai poder ser dono de parte do Santa Cruz. Vamos entender um pouco mais essa fala dele e tentar exemplificar para vocês a ideia do que ele está planejando ali em relação a isso e o que ele quer dizer com isso, né? Então, fica no vídeo até o final e acompanhe. Mas antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e também deixar seu comentário aqui se você está ansioso, se você está aguardando nas espreitas ali em relação à SAF de Santa Cruz. É bem interessante a gente entender como está a sua perspectiva, né? Nos ajuda a bater a meta de 3 mil inscritos, né? Como eu já peço diariamente, vocês estamos bem próximos agora, estamos bem próximos, falta menos de 20 para a gente bater 3 mil inscritos. Também convido você a fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, clicando aqui em Seja Membro ou apontando a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, beleza? Sem mais delongas, vamos ouvir a entrevista completa e focar nessa parte dos torcedores sendo dono da SAF do Santa Cruz. E na SAF Coral? Então, Jorge, veja, a gente vai anunciar aí nos próximos dias, primeiro a questão do nosso assessor, né, da empresa que vai assessorar o clube nessa transição, ou seja, o que vai modelar, né, a criação propriamente da SAF, o modelo, né, enfim, o passo a passo. Isso será uma empresa também renomada, né, a gente não pode errar nesse momento. Então, será uma empresa renomada e que nos trará tranquilidade nessa montagem. Eu penso, inclusive, que esse modelo que está sendo discutido e que tem tudo para ser exitoso é a gente trazer para dentro do clube, para sermos os donos do clube, o próprio torcedor, né? O próprio torcedor, seja empresário, seja comerciante, seja profissional liberal, o que quer que seja. Ou seja, a ideia é a gente colocar uma possibilidade do nosso torcedor poder investir, comprar ações e ele próprio ser dono do clube. E, evidentemente, como todos sabem, o Santa tem grandes tricolores, abnegados, históricos, e que sempre ajudaram o clube. E uma coisa interessante, né, Jorge? Aquela coisa de que a gente sempre acompanhou, não só no Santa Cruz, no futebol pernambucano e no brasileiro como um todo, aquela coisa de empresários, né? Aquelas pessoas que quando podem ajudam o clube financeiramente, né? A título, como diz, a fundo perdido, como se diz. Essa coisa passou, porque o futebol se profissionalizou muito. Então, até esse modelo, mesmo você tendo essa possibilidade, você está fadado ao sucesso, porque você não acompanha, né, esse ritmo de mudança no futebol. Então, ou a gente profissionaliza, ou seja, esse modelo de ajudar pontualmente, né, fazer cota, papai, isso está superado. Eu acho que é muito mais sadio, muito mais importante o tricolor poder investir no clube, sabendo que o seu dinheiro vai render ali, ou seja, ele terá a sensação de pertencimento, né, de ser dono do clube. Então esse modelo vai ser anunciado, já está muito falado, então é por isso que também não tem muito assim vamos dizer, a esconder, nem enfim. O fato é, a gente está correndo contra o tempo para que a gente possa efetivamente anunciar o nosso assessor para a SAF, anunciar também o modelo e anunciar efetivamente o começo do investimento, que é muito importante para todos nós, até para a gente formar um clube com um time competitivo e um time com chance de trazer títulos ao nosso Santa Cruz. Presidente, de que forma a torcida coral vai participar dessa SAF? Como eu acabei de lhe dizer, não vai ter muita dificuldade, vamos dizer, até porque a gente o modelo, né? Ou seja, você vai ter um número aí de ações, isso vai ter um valor, isso é o que está desenhado. Esse modelo pode ser alterado, né, ao longo do andamento, mas o modelo que está sendo pensado é que você, eu, qualquer um tricolor possa, se quiser e tiver interesse, aportar qualquer tipo de recurso, não tem um valor mínimo, para que efetivamente ele participe da SAF tricolor. O companheiro Diego Gondim mandou uma pergunta, presidente. A empresa que cuidará da consultoria da SAF é Alvarez e Massal? Olha, Jorge, isso está sendo discutido e vai ser anunciado no momento oportuno. O que eu posso lhe dizer é que será uma empresa, como eu lhe diria, qualificada, respeitada
não no mercado nacional, mas no mercado mundial, pra você ter ideia. Então, a gente está muito tranquilo com relação a essa escolha. Mas a gente vai anunciar aí nos próximos dias. Ainda no mês de setembro. Ainda no mês de setembro. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar aqui sobre o que foi falado pelo presidente, né? Vamos exemplificar umas coisas. Ele fala em momentos aqui que o torcedor vai ser dono do clube. A gente tem que deixar claro aqui que não é bem assim. Quando ele fala torcedor sendo dono do clube e ele comenta de grandes empresários, a gente tem que lembrar que no passado recente muitas pessoas ajudaram o clube com dinheiro e não apareciam. Não apareciam. Existem nomes de empresários. Quem convive com o clube dia a dia sabe quem são alguns, né? Pelo menos. Vou dar um exemplo da Tupã. Da Tupã não, desculpa. Da Pitu. Vou dar um exemplo do cara da Pitu, né? Que já ajudou o clube. Tem outros aí que é por baixo também que vem ajudando o clube, que não gostam de aparecer. Só que com o passar do tempo eles davam dinheiro ao clube e realmente não tinham retorno. E agora eles podem investir no clube obtendo retorno. Por isso eu não me preocupo com quem seja que vai investir o dinheiro no clube. Não me preocupo, porque ninguém vai colocar o dinheiro ali para perder, como aconteceu no passado, né? Alguns empresários aí colocaram muita grana no Santa Cruz, muito dinheiro no Santa Cruz e chegou aonde chegou. E eles acabaram que também desistiram disso, né? E agora, como o próprio presidente fala, eles têm a chance de ser dono de parte do clube. Mas assim, não vai ser tão simples como quando o presidente está falando. Por quê? Quando a gente fala de venda de cota, venda de porcentagem, a gente fala de valuation, né? Valuation é o valor do clube, né? Então, o que está sendo negociado hoje com a holding são os valores da compra dessas porcentagens. Por exemplo, se a holding compra 90% a 450 milhões, a gente está falando de 1%, vai ser algo em torno aí de 4 milhões e meio. E se a gente falar, não, vamos fracionar esse 1%, se a gente falar 0,01, dá em torno de 45 mil. Então, não é bem assim um torcedor comum que vai poder fazer parte da SAF do Santa Cruz, entendeu? Não funciona bem assim essa questão de todo mundo participar. Então o Bruno tem que ter muito cuidado quando ele está falando isso, porque a grande maioria, a grande massa vai entender que ele vai lá com R$100 e compra uma parte de Santa Cruz, e isso não eu acredito que não seja a realidade do que vai ser aplicado, até por uma questão de viabilizar. A não ser que separem umas cotas específicas, vamos lá, vamos pegar 5% aqui e dividir a 0,001, dividir muito, a fracionar de números exorbitantes, para tentar deixar o torcedor um processo de pertencimento. Pode até ser estratégia também, uma estratégia que ele pode pegar ali 5%, separar e fracionar até a última gota ali para baratear tudo e deixar todo mundo ser dono de frações minúsculas do clube ali para ter esse pertencimento. Pode ter essa ação? Pode. Mas acredito que não seja aí. Não seja aí. A gente está falando de valores muito altos. A gente falando, principalmente quando a gente está falando de um clube que está em recuperação judicial, ele precisa viabilizar isso. E o investidor, quando ele entra no negócio, o primeiro passo dele é buscar o equilíbrio, né? É buscar o break-even, o famoso break-even, que é você pegar a sua receita e ele equilibrar com a despesa. Então, o clube se pagar, né? Hoje o Santa Cruz ele não se paga. Santa Cruz é um clube que não se paga. Então, o investidor vai colocar 6 milhões num clube, vai ter que ainda arcar com outras despesas, com um clube que gera uma receita anual de 13 milhões e gasta mais do que arrecada. Então, o primeiro passo que o investidor vai fazer é buscar esse equilíbrio. E acredito eu que essa guinada do Santa Cruz, esse caminho pelo equilíbrio, as cotas não sejam essas cotas minoritárias e de frações gigantescas, não. Creio que seja alguma coisa de 1%, 2%, 0,5%, acho que pode girar em torno disso aí. Eu acredito que seja assim. Lembrando, um valuation especulativo de 450 milhões.
não é o valor do Santa Cruz hoje. O valor do Santa Cruz for de 200 milhões, isso aqui já cai muito, já cai demais. Se for 200 milhões, 1% vai sair em torno de... Deixa eu fazer o cálculo para ficar mais claro para vocês. 1% aqui sairia 2 milhões de reais. Então, isso eu ainda acho que não é como o Bruno tá falando. O Bruno tem que ter mais cuidado quando ele se expressa em relação a isso, até porque é, você tá com o sentimento do torcedor na ponta, né? Então tem que tomar muito cuidado com essas expressões. Eu entendo o que ele quer, o que ele quer expor aí, dar esse senso de de pertencimento, né? Voltar o torcedor pertencer, ter esse senso de pertencimento ao clube, mas a gente sabe que questão financeira não é uma regra de três, né? Valor precisa ser cumpridos. Então, se o valor eixo for de 200 milhões, 1% vai ser em torno de 2 milhões de reais. Então, é complicado, não é simples, não é fácil. Não é, como eu falei, não é uma regra de três. São muitos valores envolvidos, e ter 1% de Santa Cruz hoje no valor de 200 milhões, como eu falei para vocês, é uma bagatela aí de 2 milhões de reais. Então não é torcedor comum que vai conseguir isso. Então, se 1% são 2 milhões de reais, meio por cento, 1 milhão de reais. Então você já entende que o nosso know-how aí deve girar as cotas, se for fracionado da forma que eu estou imaginando, deve girar em torno de, como o Gera do Beberibe trouxe em primeira mão isso em relação a 200 mil reais aí, mas ainda acho que nem isso chega, acho que vai chegar um pouco mais alto, até por questão de tentar viabilizar o negócio. Vamos aguardar, vamos entender o que o Bruno vai trazer em relação junto com a consultoria aí, o que eles vão planejar sobre essa questão da participação do torcedor, qual vai ser a estratégia, né? Porque o valuation vai dizer muito os valores da cota. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo mais explicativo aqui, mais técnico. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário ou entrar em contato comigo nas redes sociais aí, que a gente sempre tá trocando essa ideia. Lembrando que o 3 de fevereiro tá com Santa Cruz em todos os lugares, beleza?